noite. Então, Mo, assim, que é o coletivo de Capoeira Angola, o FABC. Aí você participando assim de mais uma roda de conversa, né, do grupo de estudos que a gente faz às quartas-feiras. Já agradeço imensamente aí por você se disponibilizar em estar conversando com a gente. Nós lemos o seu texto sobre o cosmograma Bakongo, então é sobre essas coisas que a gente quer conversar hoje com você. Mas, primeiramente, assim, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é você, das suas pesquisas, das suas viagens. Mo é musicista, né? Mas eu quero que você se apresente aí para o pessoal. E aí a gente tem um horário aí até às 9, e aí eu quero que você veja o que que é melhor. Se você quiser falar um pouco, depois abrir para perguntas, se você quiser falar da sua trajetória, para falar sobre do cosmograma em si, do texto. E, enfim, fica à vontade, o Gunga é seu, e aí, tá? Bárbara, então, na verdade, assim, eu queria saber como que vocês estão, assim, o que vocês estudaram, o que vocês estão estudando, vocês estão se focando em quê, sabe? Para aí eu ver para onde direcionar, né? Eu pensei em trazer alguma coisa hoje, mas eu também queria saber como é que está fluindo assim os estudos? O que vocês estão fluindo? A gente não estudou um tema específico, né? Cada encontro a gente está vindo numa linha de raciocínio desde Mestre Pastinha, mitos e histórias da capoeira, passando pelo cosmograma Bakongo. A gente trouxe o professor Eduardo Oliveira para estar falando de ancestralidade, o professor Acácio para estar falando de sociedade. Ele trouxe a experiência dele no Mali. Semana passada a gente falou de filosofia latino-americana com o professor Daniel Pansarelli, então a gente está vindo nessa linha, assim, né? De estar falando de capoeira, sociedade, o cosmograma, porque é uma coisa que o mestre Cobra Mansa trouxe para a gente, e eu sei que você é da rede Africanidades, eu também estuda isso, e é sobre isso, sobre ancestralidade, sobre capoeira, mas eu queria que você falasse de você, das suas pesquisas como musicista, sobre a sua experiência nos países africanos, como que você faz isso, trazendo isso para a sua vida e como a capoeira também exerce essa influência e partir desse ponto aí. Tá certo. Então, assim, né? Mais uma vez, gratidão pelo convite e peço licença também. Eu estava pensando hoje, né? Como que a gente está acessando umas informações tão fortes, tão ancestrais, assim, tão mais antigas, que às vezes dá um respeito, né? Dá uma coisa tipo aquilo, né? É o que o Joab, né? O nosso malungo lá de Pernambuco fala, né? Assim, como você está pisando, né? Então, assim, começar pensando nisso, né? Como que a gente está imprimindo a pisada na terra, né? Então, assim, é forte a gente falar disso, né? Que assim, eu e Tabata, a gente se conhece em Salvador, né? Na casa do mestre Cobrinha, e é uma pessoa que eu agradeço muito porque abriu muita coisa, né? Do Dikenga, da cosmopercepção Bakongo na minha vida, né? Quando a gente se conhece, né? Porque eu fazia um trabalho sobre a Calunga. Eu sou musicista, sou daqui de Mariana, em Minas Gerais,
e desde 2012 eu estou na Bahia. Aí eu fico entre Minas e Bahia, né? E na capoeira eu comecei primeiro na música, né? Assim, foi a minha entrada, assim, foi com os instrumentos e tal. Eu tenho, assim, a minha vida de musicista, ela está muito orientada pelos instrumentos musicais, né? E especialmente os africanos. Depois que eu conheço a cora, que é uma harpa, depois eu posso até mostrar, ela está ali. É uma harpa do oeste africano, né? E aí, quando eu conheci esse instrumento, pá, minha vida mudou. O sentido, assim. E aí, isso foi mais ou menos em 2007, que aí eu vou morar no Marrocos pela primeira vez, aí eu fico lá com o povo Guinawa, que é um povo que tem... Eles vêm da África subsaariana, né? E eles chegam no Marrocos para trabalhar assim como escravizados lá, e eles têm uns rituais também que são circulares, são rituais circulares, são rituais que envolvem a música, o transe, né? A circularidade, e tem algumas coisas que já conectam com o afro-brasileiro, né? Tipo os tambores, que são tipo alfaias, assim, dos maracatus de Pernambuco, e os cracraves, que são instrumentos de ferro, né? Que tem muito a ver com as maracas e com os cachixis, né? Porque na forma que são usados. No caso, eles são de ferro, mas na região de onde eles saem, né, ali da região antiga, do Mali antigo, né? Você pensar no Saara, aí eles saem dali, chegam no Marrocos, então, e no Marrocos, numa região que tinha muitas presenças dos beriberi também, que são os fulani, mais embaixo, que vêm da Etiópia, né? Então, Etiópia e antes ainda Egito. Então, Egito, Etiópia, vai descendo, vai vindo pelo norte da África, chega aqui no Marrocos, vai descendo pelo Saara, vai, vai chegando no Mali, Guiné, e acabou que, assim, a minha vida foi acompanhando esse bololô de estradas, assim, de caminhos, né? E desde essa época que eu fui lá, no Marrocos, que eu tenho sempre estado, né? Principalmente ali na região que chama Noroeste, né? Oeste e Norte. E aí eu tive agora lá recentemente no Mali, no Senegal, e às vezes eu ficava sem entender assim, por que que os caminhos da vida vão levando a gente por alguns caminhos. Porque às vezes é muito profundo. O negócio a gente na hora não entende bem, né? Por exemplo, essa ligação do mandengue, do povo mandengue com a capoeira, né? Também com o povo guinawa com a capoeira. Quando a gente pensa que o mestre guinawa é o Malen, e aí você pega Bahia, Pernambuco, o malê é o africano muçulmano, né? Que tem até a revolta dos malês, né? Na Bahia, que marcou muito a história da Bahia e teve um extermínio assim grande dos grandes mestres, né? Malês e tal, mas aí eu fui vendo que tinha muita coisa em comum, né, com a capoeira que a gente não falava. E a gente não fala muito do oeste africano na capoeira, muito assim. De vez em quando você ouve alguém falar alguma coisa, né?
E aí eu fiquei pensando essa coisa da chamada da capoeira, né? Essa coisa do yeah! Né? Que tem muito a ver com aqueles cânticos de louvação a Deus, né? Yeah! Lailá, olá, laela, 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 lailá. Olaela, lailá, né? Que parece muito lailá, lailalá, que é um canto, né? Que tem no Islã e que vai se transformando, né? De cada região vai tendo seus registros diferentes. Mas então, na verdade, assim, eu queria me apresentar e acabei falando disso, né? Mas eu acho que a gente é maior do que a gente, assim, os caminhos que fazem a gente são maiores do que a gente, né? Então, aí uma vez eu estava em Salvador e Macota Valdina, que é uma pessoa muito querida, né? Ela ano passado, ela foi para a dimensão espiritual, né? Mas ela foi muito importante para a rede Africanidades, né? Quando a gente estava assim em busca dessas referências, dessas cosmovisões, Banto, né? E tal. E eu conversava com ela muitas vezes e ela fazia uns questionamentos assim, né? Porque são mistérios muito profundos, né? O que é a calunga? O que que o que é viver? O que é viver nesse mundo de agora que é um mundo de explosão do tempo, né? Assim que é o que o Foucault ele fala das represas do tempo, né? Das barragens do tempo, que são marcos que são momentos que podem trazer assim grandes feitos ou grandes traumas que marcam a nossa vida, a nossa linha do tempo, né? Então, hoje, na verdade, assim, eu tinha preparado para trazer um. Eu acabei de escrever um artigo que fala sobre a questão da linha de Telama, né? Porque a gente fala muito da linha da Calunga, fala muito da Calunga, e às vezes a gente não fala de essa linha que é a vertical, que é a Telama, né? Ô, Tabata, eu tô com tipo um PowerPoint aqui, isso aqui na verdade é um PDF. Teria como partilhar aqui? Você sabe? Tem? Lucas, você Tem, consegue partilhar um PDF e compartilhar a tela? eu acredito que ela mesma consiga. Tá aparecendo aí a parte que tem o microfone, né, onde libera o vídeo, do lado tem apresentar ou não? Tem Ah, um ícone tem. apresentar? Isso, você clica nele. Deixa eu tentar, porque eu nunca fiz. Eu vou botar uma janela, Isso. escolha o que. Ah, ok, achei aqui. Esse é um texto que eu escrevi entre ontem e hoje. Um amigo da África do Sul, ele pediu para eu falar algo, porque, assim, eu acho que eu não me expliquei nada direito, né? Assim, tá? Pode da minha história, né? Mas mais ou menos assim, os instrumentos musicais, eles vão orientando minhas pesquisas e minha forma de fazer arte também, né? Aí, no caso, eu faço instrumentos musicais, pesquiso os instrumentos, né? E geralmente eu uso a cabaça para fazer os instrumentos. Então, assim, eu tenho uma conexão muito grande por causa da questão do arco, né? Com a África do Sul, Angola, Moçambique, essa vocês estão vendo? Não. Sim.
Estamos sim. A apresentação? Uhum. Sim, estamos vendo o texto, é. Eu não estou conseguindo ver, não. Eu também não. Eu também não vejo, não. É porque Eu. você... Gente, Uai, como assim? Quem não tá vendo ela tá Eu não com a fixada na Fixada? tela, tem que desfixar, tem que tirar ela tem que fixar a apresentação. Procura nas pessoas aí, vai ter a apresentação. Ah, ok, deu certo. Ah, consegui agora. Ah, tá. Ah, mas então, vocês estão vendo, tá dando para... Aí, no caso, vocês conseguem mover a página ou só ver a primeira página? A gente só vê, você que tem que mexer. Misericórdia, gente. Aí, Porque dando, pessoal. Foi. tá mexendo, tá vendo? A gente Então, tá vendo. massa. Então, assim, olha, essa é a primeira, assim, gente, porque, assim, esses negócios de apresentação e tal, pela internet, é a primeira vez que eu vou fazer isso pela internet. Então, aqui, olha, Telama Lewin Nganga, né, o caminho o Nganga, né, vocês já ouviram falar nessa palavra, através da capoeira e tal? Sim. Nganga? Sim. Pois é, Nganga deixa eu procurar aqui. O Nganga é considerado um mestre, né, dentro da comunidade Bakongo, né? E essa palavra, ela tem uma raiz numa palavra mais ancestral, mais antiga, que chama Vanga, né? Aí a modernização dela virou Nganga. E é um mestre iniciado e é uma pessoa que na comunidade ele é referência, né? Ele é uma referência pelas suas ações, pelo que ele vai fazendo e partilhando com a comunidade, né? Então, assim, a linha de Calunga vocês viram legal, né? Quando vocês começaram a estudar o de Kenga. Gente, Sim. vocês, alguém pode me falar assim, o que para si, assim, como ver o que é a linha de Calunga? Hein? Agora que são elas. Quem se habilita? Se ninguém falar, eu falo. Fala aí, Lucas. Então, Eu ia falar, mas meu microfone tá ruim. Fala aí, Lucas. Oxi, que descarado, velho. É sério. A gente tá te ouvindo bem, hein? Hoje... Quer falar? Não, mas por favor, gente, isso aqui eu não consigo falar só eu falando, não, gente. O que eu entendo da linha de Calunga é que ela é uma linha de passagem, né? Ela interliga dentro da cosmovisão Bakonga, ela interliga o mundo dos vivos e o mundo dos ancestrais, no caso. Muito bem, você arrasou. É isso mesmo, aqui está dando para vocês verem, aqui, ó, aí o de Kenga, né? Como o Lucas muito bem falou, né, assim, uma das dimensões da linha de Calunga é isso, né, fazer a passagem entre o Impembo e o Insec, que é o mundo material e o mundo espiritual, né? Só que a Calunga, ela é um bocado de coisas, sabe? Ela é muitas coisas também, né? Além desse aspecto dela de ser essa ponte entre os mundos, né? Só que a Calunga, ela também, enquanto essa linha, a gente pode considerar assim como se fosse a nossa linha do tempo da nossa vida, né?
aqui em Cala, a cor preta, a gente nasce depois de ser concebido aqui em Mussone, que é o amarelo, né? Sempre no sentido solar, no sentido da direção do movimento do Sol pela Terra, né? Então, Mussone, Cala, né? E Tucula, lá em cima, que seria o Sol no ápice do meio-dia. Aí aqui a gente descendo alcança Luvemba, que é a cor branca, e de novo volta a Mussone, né? Então, assim, os tempos para o povo Bakongo, né? Eles são entendidos por essas represas que a gente estava falando antes, né? Represas ou barragens, né? Que são esses momentos que significam algo muito forte na nossa vida individual ou comunitária, né? E agora, no caso que a gente está vivendo na atualidade, planetário, né? Porque é o rompimento de uma grande represa do tempo, que é, por exemplo, essa pandemia, né? A gente pode considerar esse momento pandêmico como uma explosão de uma represa, que é como se fossem a conclusão desses 4 ciclos, né? E aí desembocando em Luvemba, né? Que assim, eu considero, eu tenho pensado muito nisso, assim, Mussone foi o momento da invasão, né, da África, de outras regiões do mundo, né, quando os europeus começam esse processo, né, de violentação e tal. Depois, a gente aqui no Brasil e a América e tudo, começam esses processos de colonização dentro dos continentes, né, tanto aqui, quanto na África, quanto na Ásia. E aí, isso seria Kala, né, que seria a construção de uma estrutura, assim, social, né, e tal. Aí o tempo vai passando, vem a coisa do capitalismo, né, a concentração o pessoal conseguiu acumular, explorando as colônias, conseguiram acumular capital e para gerar essa revolução industrial e tal, né? Foi tudo a partir desse momento cala de exploração, violação, né? De território e o que a gente chama aqui em Ouro Preto inteligência africana, né? Que está por trás de toda a questão da mineração aqui da nossa região, ela foi toda estruturada a partir da uso das técnicas africanas, porque os europeus não tinham conhecimento do minério, de como conseguir, né, extrair o minério e tal. Então, são os africanos, por isso que eles pegam os africanos para trazer para cá, porque eles é que conheciam, né? Se a gente for pensar em 1325, né, a gente tem um grande imperador no Mali que leva para Meca, assim, mais de 100 cavalos cheios de objetos de ouro. Nessa época, por essa época, sim, tem gente que fala que o sal valia mais que o ouro naquela região, né, porque era uma região que tinha muito, muito ouro mesmo. Guiné, Congo, né? Então, assim, essas explorações de inteligência, não apenas da força que o povo fala muito, não, foi usado, os ancestrais aqui foram usados muito a força física e tal, mas foi usado especialmente a questão da inteligência, do conhecimento ancestral. Que, assim, na época da invasão do Congo, o pessoal tentou chegar nesse conhecimento, mas aí o Foucault, ele fala que por isso que foram criadas essas escolas, né, de iniciação, eram 4, até a época que, assim, em 1970, por aí, eram 4 escolas,
e uma delas era só para mulheres, né? Então, assim, essas escolas que esse conhecimento foi sendo passado, porque eles falaram, poxa, eles estão vindo aqui destruindo tudo, roubando a questão de todas as nossas, né, dimensões de vida, mas esse conhecimento aqui, ele vai ficar entre nós, porque ele é muito sagrado. Então, foi passando pelos ingangas, que aí a gente volta aos ingangas, né? Então, assim, aqui, olha, vocês podem ver, no lado esquerdo, está aí o cosmograma egípcio, e do lado direito o Bakongo, né, o de Kenga. E aí é impressionante, assim, como as cores, elas são as mesmas, né, a divisão do mundo espiritual, do mundo material, né, aqui no topo está Ra, o Sol, né, como em Tucula também. Então, se a gente para pensar aqui, a linha de Kalunga, então, é a linha da nossa vida, né? É a linha da vida do cosmos. E essa outra linha que leva um pouco nela hoje, né? Como o Foucault dizia, se a gente tem consciência do poder dessa linha, de como a gente pode usar esse poder para se curar, que eu acho que dentro da grande encruzilhada dos dias de hoje está a questão da cura, né? E então, assim, o de Kenga, o cosmograma, ele vem também para instruir a gente como se curar, né? Nesse momento, como restaurar a nossa energia solar, né? Porque dentro dessa cosmovisão, quando o Montu, que é a pessoa humana, ela nasce em Kala, ela é considerada um sol vivo, um sol encarnado. Então, a gente nasce como um sol, aí a gente nasce como um pacote de engolo, né? Engolo é a energia vital, né? Também a gente aqui sempre, né, vai lembrar da capoeira, também, né? Quando a gente fala em engolo, a gente pensa na capoeira também. E essa corporeidade da capoeira também ajuda a gente a entender essa linha, né, Telama, de Mussônia, Tucula também, né? Esse corpo, assim, que eu gosto de lembrar isso, né? A linha da Calunga, ela é como se ela atravessa um pouco o nosso umbigo, né? E a linha de Telama, né? Ela vem da cabeça aos pés, assim. Então, a gente tem o cosmograma dentro dessa impressão do corpo, né? E aí a gente vai fazer uma referenciação com essa posição, essa fisicalidade, né, do Ankara, né, que é a cruz egípcia, né, assim, tem gente que conhece por outros nomes, né, mas, assim, Foucault, ele lembra a gente, né, que o povo Bakongo, ele vem de um grande, desse grande povo chamado Banto, né, chamado assim, depois foi chamado de Banto, mas é porque a gente, às vezes, pensa nos povos como algo fixo, parado, estático. E para pensar em África, eu acho sempre bom a gente lembrar que o pessoal lá gosta de andar. Começa a andar, não quer parar, não para, não. Aí os povos também, né, como tem vários povos nômades, então várias questões simbólicas, culturais,
espirituais, elas vão passando através dos povos até chegar num território, né? Aí, no caso, assim, como a gente falou no começo, né? Essa coisa dessa conexão ali dos Bakongo com o vale do Níger, que vai subindo até a Etiópia, até o Egito, né? Aí, no Egito, a gente estava lá dentro do cosmograma egípcio, né? Cadê ele? Acho que tá. Aqui, a gente estava aqui, e aí, o que acontece? A gente está pensando nessa linha vertical, né? De Mussônia, Tucula, Jamunra, Ará. Então, aqui da linha de Calunga, que seria um ponto do nosso umbigo para cima, né? Aí é como se a pessoa abre os braços numa formação em V, né? Que é uma posição de captação de energia, né? Ela é importante, por exemplo, a Ládia tem um momento que é esse, que a gente está captando a energia, né, com as mãos para cima, e nessa dança, que é a luta dança, né, e com essa mão, assim, com essa corporeidade, né, aí no caso, aqui o sol nascente, o sol poente, aí o caminho que o sol faz, né, de Kala até Luvemba, aí essa ascensão das mãos, dos braços e tal, e aqui eu estou numa corporeidade de Nganga, de mestra, né? Aí aqui, olha, a gente lê Ankh, né, para o povo egípcio, representa a criação da vida humana, né? Aí o útero da vida, que seria no quadrante do mundo material, né? Aqui a linha de Calunga, como se fosse a linha de Calunga, do sol nascente ao sol poente, né? Aqui o INSEC, o mundo material, que é o nascimento, né? O auge e depois o declínio. E aqui, olha, o canal vaginal, o portal da vida, né? E aqui é onde, no Dikeng, a gente tem Mussone, né? Que é a semente, que é a base dessa posição de Telama, a posição do mestre, olha. Então, é necessário estar muito aterrado, aqui com suas raízes firmes, né, com os pés firmes, para você poder dar o melhor de si na sua vida e se ancestralizar, né? Tabata, eu acho que você lembra, né, que o Cobrinha, ele sempre fala, ele sempre questiona a gente nesse sentido, né? O que você quer deixar aqui? Qual que é seu legado para a sua comunidade? O que você quer deixar no planeta? Né? Quando você morrer, depois de você morrer, passar a linha de Calunga, como você quer ser lembrado? Né? Qual que é a sua missão de vida? Você veio aqui para quê? O que você faz melhor na vida? Que você poderia nutrir isso para desenvolver a sua maestria nesse ponto, né? Então, porque a gente está falando do tempo, né? E, no caso, se começa assim, o sonho, né? O sonho, a fecundação em Mussone, né? Aqui. O amarelo, né?
que Mussone é que marca o começo da vida, a fertilidade, a criatividade, essa lembrança da explosão do corpo Calunga, esse corpo Calunga que é o início, né, na explosão do fogo, né, quando está em Lionbenji, que surge no meio de uma linha um círculo vazio, e no meio desse círculo vazio surge do nada a chispa de Calunga. Então aquela chispa vai explodir lá dentro e vai originar todos os corpos celestes, né? Aí a gente vem, e aí que o pessoal fala que essa posição que as coisas ganham uma impressão digital, né? Quando o bebê ganha a impressão digital dentro da barriga da mãe. Quando a gente começa a sonhar em fazer alguma coisa da vida, né? E o que o Foucault também lembra no livro dele, que chama O Poder da Autocura, da importância desse ponto, Mussone, no momento da concepção do ser humano, né? De Muntu, a pessoa. Porque muitas vezes a gente não tem consciência do momento que um bebê está sendo concebido, uma vida está sendo concebida. Muitas vezes, de repente, foi no momento que a pessoa estava bêbado ou estava em alguma situação um pouco violenta, né? E aí o Foucault ele lembra da importância da consciência nesse momento, que hoje em dia assim está tendo um movimento massa de mulheres com consciência na questão do partejar, né, do nascimento, né, da questão do nascimento, mas a questão da concepção, que é anterior ao nascimento, né, a gente não valoriza ela, né, a gente acaba que vai dando pouca importância a esse momento, né? E aí, no caso, ele fala isso, que nós somos um poder encarnado, um poder em movimento, né? O nosso nascimento, a junção da ancestralidade do código genético do nosso pai e da nossa mãe, o momento da concepção, e depois a vida que nos rodeia, nosso modo de viver, ele vai desenvolvendo ou não nosso poder de se autocurar, né? Que vem através da eletricidade do engolo, né? E aí também voltando àquela ponte engolo-capoeira, né? Engolo, assim, provocando isso da gente... quando estiver julgando ou quando estiver treinando, assim, lembrar disso, né, dessa dimensão da cura mesmo, que os movimentos do corpo têm, dentro da capoeira, né, que são movimentos de captação de engolo, de captação de energia, né, e aí é como a gente está nesse momento de desenvolver uma resposta, uma solução para essa explosão do tempo planetária, né, que é esse momento agora. Então, assim, também muita gente está se buscando mais qualidade de vida, né, mais qualidade de vida, se alimentar melhor, se viver melhor, né, cuidar da sua mente e tal. Então, aqui o preto, né, o nascimento no mundo físico, aí essa consciência também do nascimento e do crescimento em conexão com a força solar, que eu acho também que é uma grande encruzilhada, assim, que o Dikenga é um portal para lembrar a gente disso, da nossa dimensão solar, e como, se a gente tiver perdido muito durante a nossa vida,
como a gente pode reativar ou regenerar esse poder, né? E tal. Então, aqui é isso, a infância, a nutrição, o aprendizado, o movimento, a esperança, né, também, porque onde tem o novo, a criança tem a esperança, né? Então, gente, pensando na questão da formação do planeta, em Kala, nesse quadrante, que os primeiros seres começam a aparecer, né? As algas e os seres mais microscópicos, assim. E aí, o ciclo da vida vai se nutrindo, né? Aí o Tucula, o sol do meio-dia, o pico do poder, o máximo do poder vital e de força criativa, a ação. O mais alto do seu poder físico ligado com o seu poder ancestral. Que quando a gente pega aqui Tucula como Sone, que é o que a gente está propondo ver hoje, então, ó, Tucula e Mussone. Então, Tucula é a força, é o poder, né, físico, né, o poder de fazer, o poder de realizar, o poder de servir também. E Mussone, o poder da ancestralidade, né, o poder do espírito, da dimensão invisível que está aqui também, né? Então, é isso. E aí os grandes animais aparecem no planeta nessa fase, para chegar no branco Luvemba, que é a morte, né? É o pôr do sol, é quando o novo ciclo do tempo se move, até que outra colisão o interrompa, fazendo um novo princípio, né? Um novo movimento de tempo, né? Aí, olha, o branco Luvemba. E é aqui em Luvemba que surgem os ancestrais dos humanos, né? Eles surgem como seres de duas cabeças, quatro pernas, quatro braços, né? Chamado Marungu, e que depois, com o passar do tempo no planeta Terra, eles se separam em Lumbu e Musita, em macho e fêmea, que seguem buscando a unidade, né, pela vida. Por isso, a questão do homem e da mulher se unirem através do casamento, né? Então, quando a pessoa aparece na Terra, o ciclo cósmico do planeta se completa, e aí começa o estágio do tempo vital, do tempo considerado o tempo vital. E aí a gente volta ao Dikenga, né? Aqui é uma representação que o amigo de Angola ele está fazendo uma performance sobre o Dikenga. Então, ele usa, tem uma técnica de ensino de matemática em Angola, né, que a gente faz desenhos explicando o mundo com areia na terra, né? E aí tem uma geometria perfeita, uma questão matemática, e tudo isso está dentro, né, dessa infinitude do Dikenga, né? Aí aqui a gente também pode ver esse desenho da pessoa, as pernas, aqui a cabeça, os braços, né? Então, a linha de telama. Então, o que a gente sempre gosta de relembrar, né? Por que é importante relembrar da potência
desse lugar do mestre, da maestria nas nossas vidas, né? Se a gente fala da iniciação secreta Bakongo, né? Para você se tornar um Inganga, você tinha que passar por inúmeros rituais, né? Um trabalho de devoção à comunidade, à vida espiritual também, né? E a gente se inspira desse Inganga, né? Mas eu acho que o grande lance hoje é buscar trazer para si, para a sua própria vida, o que isso tem a te ensinar mais, né? Porque, assim, o auge da nossa vida é o dia de hoje, né? O que aconteceu foi antes, o que está para vir, estou esperando. Mas hoje, né? Hoje eu estou aqui, meu corpo, eu às vezes fico achando, né, que não estou, mas eu estou aqui no corpo. Todos os ciclos do Dikenga estão acontecendo o tempo inteiro em mim. Né? Eu estou sendo concebida, eu estou nascendo, eu estou no auge, eu estou morrendo, eu estou... Isso infinitamente. Né? E, além de tudo isso, assim, eu não sou mais uma criança, né? Ainda não sou uma anciã, uma idosa, estou a caminho, mas quer dizer, meu corpo ainda tem um nível bom de funcionamento assim, fisiológico, vamos dizer. Né? E eu tenho, pelas minhas vivências, eu tenho alguns conhecimentos que eu acumulei. Mas não basta eu ter isso e viver isso dentro da minha vida, do meu quadrado, né? Porque a gente está falando em circularidade também. Então, assim, tudo só faz sentido, né? É a coisa do Ubuntu, no Ubuntu, né? Que essas sabedorias, né? Assim, Bantu são realmente assim, são caminhos muito fortalecedores para pensar o renascimento do mundo mesmo, né? Porque eu acho que o renascimento da vida no planeta hoje passa por um renascimento da África, por questões ancestrais humanitárias, e depois também por questões de colonização, de não sei o que e tal, e explorações e violações, violentações, né? Então, assim, quando a gente pega, né, aquela máxima Ubuntu, né, essa relembramento, né, que não tem esse lugar da pessoa só, da pessoa sozinha, do indivíduo individual, individualizado, individualizante, né? Quando na saudação, né, quando diz Sawabona, eu vejo você, te coma, você me vê? Então eu existo. Né? Essa a questão da existência, ela depende do outro, né? Sabe? Esse resgate, ele é muito importante para a gente fazer essas curas, né? Do nosso corpo comunidade, do nosso corpo psique também. Se a gente pensa nas ancestralidades brasileiras, né? O que formou essa coisa chamada brasileira, que é um emaranhado, né? Eu fico pensando em rizoma de raízes, né? São muitas raízes que foram simbolando, e a gente precisa harmonizar tudo isso, né? Então, assim, vai sim ter que passar por questões que são invisíveis, mas o invisível material,
é fundamental agora, porque essa explosão da linha do tempo do mundo, da represa do tempo, essa explosão planetária, ela está destruindo tudo o que não está bom, né? Pelo menos eu estou assim buscando ser otimista nesse sentido, assim, né? De que assim muita coisa do sistema está caindo, mas também a gente chegar aqui em Luvemba, tendo passado por uma formação de povo como foi essa, e uma formação de vida no planeta, como foi esse, né, assim, genocida, ecocida, racista, sabe, todo estruturado em formas de vivência anti-africanas, né? E aí a nossa luta agora é para retornar para essas essências africanistas, né, africanizadoras, para sobreviver mesmo, né? E aí, por isso que eu pensei em trazer para vocês esse trabalho né, aqui, olha, vocês estão vendo, o ponto Mussone está na letra A, que é o ponto da semente, né? Esse é o de Kenga. E aí, olha, essa questão do espiral também para visualizar o de Kenga, ela é muito interessante, tá vendo? Olha, é uma geometria perfeita também. Aí vai emanando, né, daqui até chegar na linha de Calunga, ela encosta na linha de Calunga, aonde? Aqui na linha de Telama, que é o Ken Dorsey, ele fala, chama aqui, ó, cruzamento das esquinas de poder. Opa aí, as esquinas de poder. Aí ele toca aqui as esquinas de poder e se expande e nasce em B. Cala no mundo material. Se expande, cresce, aprende, acumula. E aqui no C, chegamos no dia de hoje. Como que a gente está vivendo, gente? O que vocês estão construindo? Dentro do seu corpo e espírito, dentro da família, na comunidade, com a natureza. Você está presente? Você está dentro do seu corpo, a alma? É hoje. É hoje o dia que você tem para se imortalizar na comunidade, para se ancestralizar, porque amanhã a sua ascendência começa a descender, e aí chega de volta na linha de Calunga, Luvemba. Então, bom, isso é a base assim do que eu trouxe. Agora eu queria que a gente abrisse para conversar também, né? Assim, eu não sei se eu consegui transmitir bem o que vocês sentiram, o que vocês viram, o que vocês estão pensando. Será que tem alguém aí? Tem sim, vou deixar aberto aí para as pessoas para estar falando. Então eu vou parar. Ok. Aí eu falei demais, gente. Não, tá ótimo. Adorei ouvir você falar. Pode falar mais, aliás. É que a gente fica tímido com gente nova, por isso que a gente fica quieta. Ah, não, por favor, gente. A gente já está na quarentena. Aí eu fico falando sozinha aqui. Eu tenho duas dúvidas, na verdade, uma dúvida e um pedido.
Não tá claro para mim, não sei que parte eu não peguei, mesmo quando a gente lê o texto. De Kenga é a mesma coisa que o cosmograma Bakongo. Só uma outra palavra que você está usando. É a palavra original, que cosmograma é uma palavra colonial, mas de Kenga que é o nome mesmo do trem, como se diz aqui em Minas. Ah, tá, mas aí seria o equivalente a cosmograma. O de Kenga é esse diagrama Bakongo, com o desenho, com a explicação, né? Porque o que é o que é uma cosmovisão para você? Para mim? O que você entende como cosmovisão? Não sei, eu acho que eu teria que pensar um pouco para responder essa pergunta. Posso te responder depois? Pode, assim, mas é porque eu estou te questionando para você voltar na questão do cosmograma, né? Assim, é um cosmográfico. O cosmo é o todo, né? Uma cosmovisão, uma cosmopercepção é a maneira como um povo entende a criação do mundo e todas as leis naturais, cíclicas, o tempo, né? Saca? Tipo, a gente, hoje na nossa comunidade brasileira, qual seria nosso cosmograma? A bandeira do Brasil, que não é, né? Então, assim, eu esqueci de mostrar no texto que eu estava apresentando, não sei se vocês lembram, que vocês viram isso aqui, ó. Espera, eu vou voltar lá, porque eu acho que isso é legal de Espera, deixa eu botar minha bateria aqui. Isso aqui, ó. Porque aí, toda vez agora que você ouvir cosmograma, cosmogônico, cosmográfico, qualquer coisa, você vai lembrar que cosmo é isso, né? O que é um cosmo? E a questão é tão forte isso, né, que a gente não sabe qual que é o nosso cosmograma. Isso que isso que é lindo, assim, no reencontro com as africanidades, né, ou com as culturas originárias, que de repente a gente se depara. Alô, vocês estão ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Pera, agora não mais. Eu não. Agora travou. Não, mas acho que ela não está falando. Pera. Agora voltou. Voltou? Tá me ouvindo? Sim. Uhum. Aí, ótimo. Então, tá vendo aqui, ó, à esquerda, a imagem da esquerda? Esse homem que está riscando o chão, né? Vocês já viram isso aqui no Brasil? Alguma vez? Já vi o Mestre Bramans fazendo isso. Mas aí ele fazendo de Kenga, né? No caso. Sim. Não, mas você já foi assim, algum ritual, alguma cerimônia de Umbanda? Eu ia falar isso. Eu vi quando eu era criança. A família participava. Mas eu não lembro. Eu ia falar isso. Desculpa te interromper, Kaique. Imagina. Tem entidades, dependendo da linha de trabalho, por exemplo, um caboclo que é regido por Oxóssi, eles fazem algumas linhas que aí colocam seus pontos, né? No caso, assim,
uma flecha para representar e tal, e vão colocando outros elementos que representam o orixá ao qual ele é o orixá ao qual que ele vibra. Exatamente. É o ponto riscado que o povo chama, né? É o ponto riscado. E tem outros nomes também. Aí, assim, quando é no culto aqui no Brasil, o povo chama de Pemba, esse pozinho, né? E aí, esse meu amigo de Angola, a gente começou a estudar o Dikenga, né? E ficou muito forte para ele, né? E aí ele tinha um espetáculo que chama Iacalacaia, e ele começou a aplicar a cosmovisão dentro desse espetáculo dele, sabe? Então, aqui é incrível, assim, ele soprando a pemba, ele soprando, né, para o cosmos, assim. Aqui, isso aqui é o Palo Mayombe, né, que é uma prática de Cuba, né, é uma prática de origem banto também. Então, bom, o próprio Dikenga, ele vem, né, a gente viu aqui no cosmograma do Egito, muita similaridade, então, assim, ele é mais antigo que o Dikenga, né? Então, o Dikenga, ele vem de antes, né, de mais longe ainda, né? E quando essa semente do Dikenga chega na diáspora, né? Você vê que aqui, olha, se eu quero, eu consigo achar a linha de Calunga, a linha de Telama, sabe? Eu consigo achar os pontos. Primeiro, assim, para a gente marcar esse ponto no caso, o que é a primeira coisa que a gente tem que ver? Alguém pode dizer, por favor? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Quando a gente de se a fora gente tá olhando? por exemplo, se a gente está falando sobre o Dikenga, a gente está falando sobre transformações desses símbolos ancestrais, mas mantendo a essência ancestral, cósmica, né? Então, se eu estou falando de Dikenga, se eu estou falando de outras representações que têm conexão com Dikenga, mesmo se eu vou fazer, nem que não precisa ser uma coisa ligada a um ritual espiritual, mas uma coisa a gente tem que estar atento. Quando você vai começar a traçar o desenho, o que seria essa coisa? A circularidade? Também. Não vai, pessoal. O sentido. As minhas que. O sentido, como assim? Pode se aprofundar um pouco mais? O que eu tô entendendo assim, ó, que ele começou ele fez, né, o desenho, porém, ele tá começando uma outra parte, mas tá vindo sempre me foge o nome, da parte da concepção e tal, antes né, de passar a linha da Calunga ali. Mas qual que é a referência? Antes de botar os sentidos. Começa embaixo, no caso? O centro. Mas o centro, ele está relacionado com o quê? As duas linhas. Com o quê? As duas linhas. As duas linhas, mas as duas linhas, elas estão relacionadas com o quê também? Elas são aleatórias, assim, ou elas fazem parte de um cosmos? Saca? Parece uma pergunta boba, né?
Não, não é boa, porque eu ainda não entendi. Para Eu gente. aqui olhando aqui, pensando no como. Desculpa. Certo. Para a gente fazer o desenho, para a gente fazer o desenho dessa representação, o que a gente tem que ter em conta? Posso falar, então? Seria o sentido do Sol, onde ele nasce? Uau! Mas o Flávio não falou isso? Não era isso que você queria dizer, Flávio? Era o sentido Eu do entendi Sol. isso também, o sentido do Sol. Na verdade, eu ia falar o sentido anti-horário, que ele estava começando, que é o nascer do Sol. E aí que você traz um termo muito bom que a gente tem que lutar contra ele, para entender o sentido da ancestralidade, né? Que é o sentido dessa volta, dessa volta que acompanha o sentido do Sol. Então, assim, eu fico impressionada, assim, quando eu penso na maldade das engrenagens do sistema capitalista mesmo, porque, assim, quando o pessoal cria o relógio para ser o representante do tempo social para uma comunidade que acaba, né, colonialmente sendo imposta para o mundo todo, e ele bota justamente isso, né? Por que o relógio surgiu? Para poder controlar o tempo dentro de um sistema que visa a acumulação de capital, seja como for, né? Então, assim, a pessoa ela ela tem que ser enquadrada e aí ela é levada a entender o tempo na forma contrária que os ancestrais, que os antepassados, que a comunidade estava vindo até então fazendo. Então, assim, e isso é muito violento se a gente for pensar, né? Então, assim, quando a gente falou lá, né, da questão medicinal, olha, é de uma coisa simples, mas você está no planeta e você está sabendo, no seu quarto, você sabe aonde que o sol nasce? Sabe? Na sua casa, você tem essa consciência? Como é que está a sua consciência, sabe? Você andando pela cidade, como é que está essa consciência aí? Mas deu mais ou menos para a questão, foi mais ou menos respondida ou foi um pouco complicada? É para Eu ficar entendi. pensando e pensando sobre, mas deu para entender sim. Mo, você podia falar mais um pouco sobre essa questão das represas de tempo? Que eu acho que eu não sei se eu peguei bem ainda, porque você usou esse exemplo do Covid, né, da pandemia que a gente está vivendo. O que eu estou entendendo é como se tivesse essa acumulação e, de repente, isso de alguma forma explodisse numa série de transformações muito rápidas, porque é isso que eu tô percebendo agora, né? Que a sociedade está de forma muito rápida, né? Comportamentos, né? Então, num sentido que parece que o tempo até está, de alguma forma, acelerado por causa dessas transformações, seria mais ou menos isso? Eu ilustrei a questão da pandemia porque fica realmente assim, é incrível, fica muito bem, dá para visualizar muito bem o que seria isso, né? Em Tama, Mia, em Tango, né? Que é em Bacon. Esse entendimento, ele é um pouco muito importante para entender como eles concebem o tempo, sabe?
Eu dei exemplo de uma coisa planetária grande, mas as represas do tempo, por exemplo, o seu nascimento é uma represa do tempo, porque marca a sua chegada no mundo material, para sua família, para sua comunidade, o seu batismo, um dia que você levou um tombo e machucou muito forte, o dia que você conheceu o primeiro amor da sua vida, o dia de uma festa na sua cidade. Deu para entender? Tipo, até mesmo os pontos do Dikenga, né, o Musone, Kala, Tukula e Luvemba, eles são represas do tempo. Eles são marcadores do tempo. Entendeu? A posição do Sol é uma represa do tempo. Aí eu te falar que agora são 8 horas da noite e a gente se encontrou, está aqui pela internet, e é a primeira vez que eu estou falando disso pela internet. Virou uma represa do tempo para mim, para minha vida. Entendeu o nosso encontro? Então, no sentido de ser eventos importantes, assim, muito... Exatamente, gratidão. São os marcos, são os momentos que marcam a existência. E aí eles podem ser em nível individual, em nível comunitário, familiar, planetário, né? Eles podem ser também em nível cósmico, né? A explosão do Big Bang é a explosão de uma represa do tempo, né? Assim, no dia que o gelo do Alasca começou a descongelar, pá, é uma represa do tempo. Aqui, esse dia aqui que em Mariana explodiu a barragem aí da Companhia Vale do Rio Doce, é uma represa do tempo. Depois disso, mas em um nível mais amplo que o individual, né? E aí, depois disso, todas as vidas das pessoas aqui ao redor do rio, até chegar no mar, as pessoas foram afetadas por aquele acontecimento, né? E aí, no caso, agora é como eu percebo isso, assim, que se fala, né, que a Calunga, essa explosão, esse encontro dessas duas linhas, de Calunga e Telama, é tenso, sabe? A nossa existência, ela é tensa, isso é o que gera o movimento, né? O Foucault fala que onde não tem problema, a vida não acontece, né? E aí a gente vai vivendo e interagindo com as represas do tempo, para, dentro dessa linha da vida, da nossa vida particular e comunitária, escrevendo a nossa vida, né? E aí, no caso, se a gente passa para o outro lado, morre, e se a gente deixa bons frutos, aí a gente volta a ser invocado pelos que ficaram na vida social, da vida da comunidade, né? Por exemplo, o povo Shona, lá do Zimbábue, eles tocam a imbira, que é esse instrumento. É um instrumento... deixa eu tirar aqui. Olha, a imbira e o berimbau também, né? Que é isso que um pouco a gente está tentando fazer. Esse desenho, como que a gente joga o desenho para um instrumento como o berimbau, como a imbira? Né? Esses instrumentos, eles no Zimbábue, eles são tocados em cerimônias para invocar os espíritos dos ancestrais, quando estão precisando de uma ajuda, um conselho, né? Aí tem rituais com rapé, e tem rituais com a imbira
e as maracas e tambores. Então, aí, o povo fala que o Dikenga, esse desenho do cosmograma, ele está aqui, olha, a gente consegue traçar essa cruz aqui, né? Aqui, ó, não sei se dá para ouvir. Aí são as notas mais graves, né? Aqui é a parte que está embaixo da linha de Calunga, são os ancestrais. É o canto dos velhos, os mais velhos ancestrais, as notas mais graves, né? Aí aqui, ó, aqui são as notas mais fininhas, mais agudinhas, que são as crianças, né? No caso, aqui no quadrante de Mussone, os espíritos que estão para encarnar, os novos espíritos encarnados, e aqui somos nós, ó. Que é o registro médio, né? Não lá, não cá, a gente está aqui. A gente só tem que buscar estar consciente, né? Que eu acho que a grande questão é essa. Como que reconectar com esses saberes pode nos curar e curar a nossa família, a comunidade, etc. Né? E aí, gente, alguém mais? Vamos... A gente está... Como eu queria voltar ali no movimento do Sol, e que você estava falando sobre o relógio. Quando você está falando do movimento do Sol, ele tal com... como que eu vou formular essa pergunta? Ele está vindo como se você vai de uma esquerda para uma direita, e o relógio hoje, assim, o capital é da direita para a esquerda. Quando você fala dessa relação de tempo, tem a ver com esse movimento de ser o contrário daquilo que seria o natural da gente viver, essa circularidade ao contrário? Exatamente isso. É exatamente. Gente, vocês já repararam, na hora de dar a volta ao mundo, no jogo, na roda de capoeira, vocês já repararam? Eu sempre fico reparando na direção que as pessoas dão a volta ao mundo. Vocês já repararam nisso? Sim. Sim, sim. O que vocês acham disso, assim, das reparações? Alguém quer partilhar alguma impressão, assim, das análises? Na minha vivência, eu vejo que quando alguém tem alguma relação mais com essa parte religiosa, seja qual ela for, ela faz o sentido anti-horário, né? Tem gente que não se importa, ou tem uns que vão em direção ao Gunga, dependendo da direção do Gunga, aí eu vejo como uma forma de respeito ao mais velho, sabe? Talvez... eu também viajo na volta ao mundo, tá? Várias coisas passam na minha cabeça, assim. Mas eu vejo isso, essa relação mesmo da pessoa com aquilo que é o sagrado dela, com relação a tudo que ela está vivendo ali naquele momento, sabe? Muito bom. Muito bom. E a sua fala, ela também me levou a isso, né? Que a roda da capoeira dá para a gente pensar o Dikenga na roda, né? O lugar onde os instrumentos estão, né? O lugar onde os instrumentos estão, né? E aí depois o lugar onde o jogo acontece,
né? O sentido, a linha de Calunga, a linha de Telama. É isso, eu acho que se a gente, ao passo que vai interiorizando essa questão do Dikenga, ele vai orientando muito a nossa vida e abre muitos portais, gente, sinceramente, assim. Eu, assim, da minha experiência pessoal, parece que o mundo virou um lugar mais sagrado, sabe? Isso que toda vez na África, o pessoal me lembra sempre isso, sabe? A gente não pode fazer nada assim por fazer, sabe? De qualquer jeito, né? Lá, tipo assim, qualquer coisa que você vai fazer vai reverberar, né? No entendimento, assim, do pessoal. Então, assim, tem mestre que fala isso, mestre da música, assim, até para fazer música a gente tem que ter essa consciência, né? Porque o som parece que fica rodando, né? Ao redor da Terra por, não sei se é 7 vezes, e depois abre infinitamente. Então, a gente joga um som desafinado, um som desarmonizado, né? Porque dentro dessa movimentação toda do Dikenga, a pessoa, o ser humano, não está perfeito nem acabado, né? Tem uma história que eu gosto de lembrar do Congo também, né? Tem um instrumento chamado sanze, que parece muito com essa imbira que eu toquei para vocês. E aí eles contam que quando o Zambi foi criar o mundo, cada nota que ele tocava, ele criava as montanhas, o mar, os animais e tal. E ele tocou uma nota um pouco desafinada na hora que foi criado o ser humano. Então, aí depois eu fiquei pensando, porra, então, de repente a música, como a gente foi criado através da música, de repente, através da música que a gente pode conseguir harmonizar nossas desarmonias. E não só na música musical, musicada, a música, aquela música ali, a música da vida, sabe? A música dentro do nosso corpo, a nossa música da nossa alma, sabe? Relembrar dessa coisa da harmonização. Harmonização e aceitar esse círculo também. Como diria um vizinho meu lá da ilha, a fila anda, né? Devagar também é pressa, mas a fila anda, a gente está sempre nesse movimento, né? E aí a gente se apega a uma coisa e tal, fica ali represado, a barragem do tempo, a represa do tempo. Ai, meu Deus, eu estou 10 anos, né? Assim, teve de repente, um sofrimento amoroso há 10 anos atrás, e aquilo ali está uma barragem de tempo dentro, né, da pessoa. Deixa liberar, gente, né? Eu acho que o sol nos relembra disso, né? Todo dia a gente pode renascer e também morrer, né? Então vamos aceitar, assim, eu acho que vai muito por aí também. Eu queria tirar uma curiosidade. Esse instrumento, como faz para o som ficar alto? Assim? Você bota numa cabaça. Ele é tocado em cabaças. Para amplificar, né? Ou então, atualmente, o povo faz uma caixa de madeira. Fica assim, ó. Mesmo linha de pensamento, a cabaça, né, como caixa ressonante africana, assim.
Deu para ouvir mais ou menos? Ai, o amplificador da natureza. Uau! Bom, gente, assim, a gente pode falar por 1000 horas, né? Mas aí eu não sei que horas já são, se mais alguém quer contribuir com um pensamento aí também. Qual que é mesmo o nome desse instrumento aí? Imbira. É Imbira dos Espíritos, que chama. Ah, muito lindo. Na verdade, eu queria... Não sei se vai dar tempo de falar hoje, mas um dia quando você publicar, você compartilha com a gente esse texto para a gente ler, da Telama, porque esses dias eu estava até pensando, eu falei, que a gente fala muito de linha de Calunga, né? Aí eu vou ver aqui a outra linha, e aí eu não lembrava o nome, e aí eu pesquisei o cosmograma, vi o Vemba, Tucula, Kala e tudo, mas eu não vi o nome dessa outra linha, porque geralmente não fica escrito Calunga também, né? E aí eu fiquei nessa curiosidade sobre toda a simbologia dela e tudo que representa e tal. E aí eu fiquei curiosa para ler o seu texto. A gente não precisa falar disso hoje, que não vai dar tempo. Que conexão, hein? Sim, total. Foi a hora que você falou, eu falei, nossa. E aí hoje mesmo eu assisti, inclusive, uma palestra falando justamente sobre esse tempo, né? Sobre os tipos de tempo. É que eu estava vendo era uma coisa de filosofia, então eu estava mais no grego, do Cronos, do Aios, e aí você falou, e tudo a ver também, né? Como o tempo cronológico, que é um tempo artificial, e que a gente acaba mais habituado a ele. Então, o tempo do cosmograma, que é o sentido do Sol, e a gente fala que é anti-horário, né? Quer dizer, não tem nada de anti, muito pelo contrário, o nosso horário que é o anti. É muito doido isso, essas coisas que você falou que era bem o que eu tava, assim, querendo, sabe? Saber mais mesmo. Então, se você puder compartilhar o texto, eu vou adorar ler. Aí a gente pode falar sobre ele depois também. Total, eu estou fazendo. Esse é o primeiro texto, eu estou fazendo 4 textos, né? Com esse pessoal da África do Sul que eu falei. Aí, na verdade, eu quero falar do engolo, mas para falar do engolo, e também isso é incrível, né? Como você percebeu justamente, eu sempre pensava, porra, mas essa linha aqui, e Foucault, nesse livro dele, que ele fala do poder da autocura, ele fala de como, justamente para entender a coisa da represa do tempo, ele fala que é essencial a gente entender essa linha, Telama. Aí eu fiquei pensando, mas por que tão essencial assim? Né? Assim, porque o que é essa linha, o que é a Calunga em relação a essa linha também. Aí, assim, eu ainda não deu para fechar o pensamento. Você entendeu? Mas hoje me deu essa coisa muito da tensão mesmo, da tensão, porque essa linha de Calunga, ela cobre todo o mundo material. Essa outra linha, ela está nas duas dimensões, na espiritual e na material. Então, assim, né, que a gente também, para pensar o de Kenga, a gente pensa em uma árvore, né? Aqui a terra, né? Aqui dentro as raízes, aqui o tronco e a ramagem, né? Então, dá para fazer toda a representação aqui também, ou como um rio também, né? Também o interior do rio, fora do rio, né? São muitas metáforas, sabe? Como que isso pode ser algo para transformar a gente para melhor? Cada um que vai entender, né? Porque, assim, quando a gente começou a
a pesquisar, se aprofundar mais nisso, eu não entendia por que aquilo ficava me chamando, eu ficava, sabe, isso entrou na minha cabeça, no meu espírito, eu ficava pensando nisso, andando pelo mundo e vendo isso, saca? Aí depois, pouco a pouco, as coisas ainda começam a fazer sentido, né? E aí, assim, são muitas coisas envolvidas, né, também, que são sabedorias ancestrais, né, de um povo que está na gênese da nossa formação como povo, né, e a gente passa por muitos problemas de identidade, né, no Brasil, a gente não se entende enquanto esse corpo-alma pindorâmico, né, vamos dizer assim. Aí, muitos dos nossos problemas estão nessa dimensão, de não entender, de não ter consciência da nossa identidade, né? Porque a gente não tem consciência das ancestralidades também, né? Então, assim, eu, por exemplo, aí eu tenho um aspecto físico, né? Tenho sou resultado de cruzamentos, né, híbridos de diferentes povos e tal. Mas na minha vida eu cheguei nessa encruzilhada que ou eu morria ou eu vivia. E aí eu escolhi viver. E o que me ajudou a viver foi reencontrar com essa sabedoria, com a sabedoria banto. Foi algo que foi um rompimento de uma represa do tempo na minha vida, né? Aí eu decidi que eu iria continuar assim, porque, sabe, eu sei que a gente está passando por muita dificuldade, passando por muitos questionamentos, passando por muitas mortes, violência, genocídios, epistemicídios, tudo, né? Só que essa semana eu estava voltando na coisa do Ubuntu, né? Que virou uma coisa meio clichê, aí alguém já pegou e já jogou para um sistema de computadores e tal, mas quando Mandela pega o tal do Ubuntu, e ele traz para o mundo todo, ele, né, essa noção assim. Então, para mim, é uma mensagem de que, voltando àquilo que eu falei no começo, né, para fechar mesmo, a cura do mundo passa. Olha, gente, eu posso até estar enganada, sabe? Mas pelo que eu tenho andado, pelo que eu tenho percebido e tal, a cura do mundo passa pela África, de algum jeito ou de outro, porque vários elos perdidos estão chamando a gente de volta, porque é uma questão mesmo de humanidade, saca? A humanidade parte de lá. Então, assim, eu sempre gosto de lembrar também que a gente fica na ancestralidade humana, mas a ancestralidade, a terra tem uma ancestralidade, né? O mineral tem uma ancestralidade, as águas têm uma ancestralidade. Então, assim, esse reencontro com o Dikenga, ele nos abre para coisas que transcendem essas barreiras que a humanidade fez para a gente não evoluir, que aí parou, sabe? Talvez seja.
Sim, total. O berço. Então, assim, eu agradeço muito o convite e essa possibilidade, por mais que eu gostaria de ter ouvido mais vocês também, sabe? Que é a coisa da partilha e tal, mas, assim, para mim é muito importante essa partilha, né? Porque é algo que veio antes de nós e continuará depois que nós formos. E aí chegou no nosso caminho para ajudar a gente a evoluir, né? Então, gratidão aí a todos. Ô, Mo, Oi. eu não sei se tem alguma coisa assim na forma de escrita ou de fala, porque o mestre Cobrinha, ele fala que chama linha de Talema, aí você fala Telama, tem alguma coisa no Isso meio do caminho aí de depende tradução? do... Então, tem algumas pessoas que falam telama, outras talema mesmo. Sim. Mas a Macota, ela fala telama. Telama? Você já viu aquele texto dela, A Visão do Mundo... Espera, deixa eu procurar aqui. A visão Vou escrever aqui sagrada do para mundo a gente não natural. perder. Espera. A visão sagrada do mundo natural. A visão Banto Congo. Deixa eu achar aqui. Tá. Aqui, olha. A visão Banto Congo da sacralidade do mundo. Vocês já leram esse texto? Banto Congo da sacralidade do mundo. Vocês estão com o computador aí? Que podem acessar? Sim, tem, né? Olha, eu vou botar aqui no chat um link. Porque o que eu posso fazer também, Tabata, é te mandar algumas coisas escritas, alguns links. Eu achava legal, viu? Achava ótimo. Também apoio. Aí eu compartilho com o pessoal. Porque esse tema é tão diverso, né? E traz a gente para tantas coisas, tantas aqui, reflexões, eu acho. Na página 6. Alguém conseguiu acessar? Não, né? Eu consegui, eu abri. Na página 6. Esse texto é muito legal, gente. Ainda mais assim, para quem é capoeirista, para quem é capoeirista, eu indicaria esse e uma visita que Fouquial fez em Salvador. Você já deve ter lido esse, Tabata. Quando Fouquial vem em Salvador, e através da FICA, e ele dá uma palestra, ele fala da capoeira dentro da cosmovisão. Daniel que transcreveu, não foi? Exatamente. Esse texto, vocês já trabalharam ele? Não, ainda não. Galera, a gente pode trabalhar, é muito bom esse texto aí, eu li. Eu vou deixar aqui esse link também. Ô, Malu, coloca esse link no grupo, por favor, para a gente não perder. Coloquei o arquivo já. Coloquei o arquivo. Beleza, obrigada. Eu vou achar esse também antes do final da gente aqui. Então, olha, esse texto, né? A Macota Valdina, que é essa mestra de Salvador, que traduziu. Porque aí, Fouquial, ele vem para o Brasil, né? A primeira vez com a FICA,
Depois, Makota faz uma articulação para trazer ele de volta para um encontro sobre religiosidade, espiritualidade, filosofia, né? Aí ele volta, então Makota, ela começa a fazer as traduções de Fouquial, no Brasil é ela, né? Aqui na Bahia, né? Aí, nessa página 6, ela fala isso, ó. Espiritualmente, um processo através. Isso aqui, gente, por favor, leiam esse texto. Que a gente, agora que olha só que legal, eu acho que eu vou ter que escrever mais coisas ainda no texto que eu fiz. Porque ela aqui fala da iniciação do Inganga, ou de como a gente deve entrar numa floresta, numa mata, ou como a gente deve sair de casa para a vida cotidiana. Que a vida na cidade é uma floresta, também uma selva de pedras. Aí ele fala isso, olha, espiritualmente um processo através do qual tinha-se que descobrir o ciclo da vida, de Kenga Dia Moyo, e seu centro, Didi, interiormente e exteriormente, a descoberta de sua própria visão do mundo e o poder de levantar-se verticalmente, Telama Luimba Nganga, nos seus pés, antes de andar horizontalmente para encontrar os desafios do mundo. Intembe Zanza. Eu vou deixar até aqui, porque, nossa Senhora. Vocês sacaram aí o que Fouquial ele deu a deixa para a gente aqui, de novo. Descobrir o ciclo da vida, dentro e fora. Então, assim, emocionei de novo. Agora eu vou botar o link aqui da entrevista para finalizar. Espera, Fouquial. Aqui, ó, palestra com o Dr. Fouquial. Olha, esse link agora é da palestra que ele faz para os capoeiristas, tá? E aí, é lindo essa fala que ele faz, e eu me emociona muito, porque quando ele veio no Brasil, ele foi para a Bahia e ele chorou, né? Quando ele foi num terreiro e ele ouviu o pessoal cantando as músicas que a mãe dele cantava para ele no Congo. Então, assim, esse lugar também do Brasil ser essa África, né? Essa casa de África, né? Aí também tem muita coisa. E isso eu acho, bom, falamos bastante, claro que não foi nada, né? Nem li aqui os comentários. Mas é isso, eu acho que também, assim, os encontros, eles seguem, né? Vibrando, né? Então, assim, a gente está conectado, o que for possível da gente fazer essas pontes e continuar as partilhas. Super agradeço, Tabata, pelo convite, o pessoal. Eu que te agradeço muito. Uau. Agradeço que já faz um tempo que a gente tem pensado, né, em encontros, assim, deveria ser presencialmente, mas a forma que deu nesses momentos, assim,
Eu queria que, se puder e você quiser, que você tocasse a Cora pra gente. Tá. Eu quero que você toque o berimbau para mim também. Não tá armado, não. Meu berimbau. Espera. Ai, Tabata. Pois é, vamos ver se a gente se encontra por aí, né, gente? Porque, na verdade, assim, a gente tem uma vivência, né? Chama Roda Bacongo, que a gente começou a fazer ela na Bahia, também com o Messi Cobrinha e com o Sérgio São Bernardo. E a gente é uma prática cosmológica. Então, em cima do Dikenga, com a música, a gente vai passando por todos os ciclos, né? Mussone, Kala, Tucula, Luvemba, e também associando com essa coisa do corpo capoeira, essa coisa, né, do renascer do capoeira, da capoeira na gente também, esse lugar da ginga, né? Onde nasce a ginga, como é que você... Não sei, é muito, gente, é muitas possibilidades. Mas eu vou tocar rapidinho, porque, assim, essa aqui... Deixa eu só ver se ela tá muito, porque ela é... Aqui tá muito frio esses dias. Tá dando para ouvir um pouco? Não muito, na verdade, né? Tá dando para ouvir, sim. Espera só um instante. Alguém quer cantar comigo enquanto eu toco, gente? Vai ser tipo... eu sei que é ousado esse convite. Mas a gente pode pensar num cânone. Não sei, ou simplesmente cada um assim, né? Como a gente se encontrou e tal, então, para fechar os trabalhos, né? Assim, dar movimentar um pouco esse eixo Telama Calunga. Aí entrar nesse corpo guerreira, guerreiro, e tipo, mesmo com a boca fechada, ou com o corpo, se bater, fazer um ritmo, ou alguma coisa assim, sonora. E assim, a intenção não é a sincronia, porque, por enquanto, a tecnologia não permite. A intenção é da gente vibrar essa música juntos, assim, tentando trazer para essa consciência o que a gente conversou hoje. Então, deixa eu... Só um instante, só... Ok? Então, assim, se expresse como você sentir musicalmente, sonoramente, ritmicamente, tá? Tentando ativar o seu sol, a sua dimensão solar, mesmo sendo lua agora, sendo noite.
Gratidão. Que lindo! Gratidão, hein? Eu que agradeço. Ai, muito bom. Uma luz. É isso aí. A Calunga é o barco, a Calunga é o mar, a Calunga é a amizade, é o caminhão. Então, simbora. Nossa, eu vi até uns versos agora. Manda ver, Flávia. Da ancestralidade nascemos, somos concebidos. Através disso, alcançamos o nosso zenite de encontro de volta para a linha, atravessando o mar, atravessando a linha ancestral. Essa é a Calunga. Uau! Que lindo! Poxa, depois manda para mim, por favor, para eu botar nesse texto. Putz, veio de improviso, vamos ter que assistir o filme. Assiste a gravação. A gravação. Muito bom. Muito bom esse encontro, gente. Amei mesmo, de verdade. Pode voltar para conversar com a gente mais, toda semana. E manda o texto para a gente ler. Eu vou amar ler. Eu também adorei, viu? Gratidão, amor. Obrigado. Eu que agradeço. Então, boa continuação, minha gente. E aí, bom, o Tabata tem meu contato também. A gente está em comunicação. Okay. Muito obrigada, viu, Mo? Gratidão aí mesmo. E já é convidada dos nossos encontros. Espero que seja presencial. Né? A gente tem um desejo aí de fazer as mulheres e os arcos musicais. Já é um projeto, né, que a gente tem aí na mente. Quem sabe ele nasce, né? Nasce para... Através da linha de Calunga. Vamos lá. Se alguém quiser encerrar, falar alguma coisa. Mo, só antes de eu me despedir aqui, uma dúvida. É parente da harpa, né? Esse instrumento, né? Sim. Seria um ancestral da harpa, né? Então, a harpa, as harpas vêm da África, né? Do Egito, do Kemet, e aí vão se transformando. Mas é uma harpa cora. Sim, então, esse trabalho com os instrumentos, com a música, tem no nosso blog, quem quiser conhecer um pouco mais essa música também do oeste africano e tal, eu vou botar aqui o blog, aí tem lá nas páginas, tem nas páginas, e agora eu estou para lançar um livro que fala também um pouco de tudo isso, que chama o Livro de Areia. Então,
a gente está em contato. Quando publicar, assim, eu vou mandar para vocês darem um saque, fazerem umas poesias. Muito obrigado, viu? Gratidão. Manda mesmo, vou aguardar. Um beijo, então, gente. Boa noite. Beijo, amor. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite, gente. Um abraço, boa noite, Bom resto pessoal. de semana para vocês aí, que agora eu tô energizada. Ah, da semana. Se eu interrompi alguém aí, me desculpa, tava na empolgação, me emocionei. Surgiu até um verso de improviso aí, gente, me desculpa mesmo, valeu, galera. Para quem ainda não jantou, uma boa noite, um bom apetite e tenha um bom descanso. Tchau, gente, bom descanso. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Beijo. Beijo.